Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com Rodrigo Vessoni. Informação sobre Fabinho Soldado, ele que tá sendo fritado no Corinthians. Muitos falam que ele pode ser demitido a qualquer momento do timão. E também tem a situação do Dorival Júnior. O Vessoni trazendo muita informação nesse vídeo, muita análise aí do Corinthians. Final de semana agora enfrenta o Vasco, um jogo difícil pra caramba. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Estamos de volta e agora para falar do Corinthians. Espera um pouquinho, antes do Corinthians, posso falar um negócio pro Vessa? Pode. O Vessa, 2 calinhas vão fazer o café da tarde. Presta atenção, olha pra mim. Tô prestando, tô tentando. 2 galinhas vão fazer o café da tarde. O que uma falou pra outra? Café da tarde? É. Não, vamos ao ponto. Sabe? Não. Popó, 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 Entendeu? popó. Quase acertei. Pode café? É isso. Popó. Não peguei. Gostou? Tá bom. Muito bem. O Corinthians perdeu para o Bahia 2-1 dentro de casa. Vamos ouvir Dorival Júnior. Ih, refrescou sua memória. Depende. Eu acho que nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades enfrentadas, os problemas que são iminentes e que eu não vou aqui novamente discutir, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando e estou trabalhando, estou me entregando como ninguém para esse trabalho e eu tenho certeza que ainda vamos encontrar um caminho. Prova o que nós temos feito em muitos jogos. A equipe que tem controle de jogo, tem posse de bola, tem trocas de lados, tem dificuldades imensas quando faltam muitos jogadores, precisamos e temos algumas carências que já foram pontuadas, nunca escondi de ninguém que solicitei, anterior até a minha chegada aqui, algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance, lutando, nos entregando, trabalhando, nos dedicando o máximo possível. Os resultados em algum momento acontecem, podem ter certeza. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando, olha, foram poucos os jogos que nós fomos inferiores ao adversário, foram pouquíssimos jogos que nós sofremos com adversários um pouco melhores em campo. E isso não reflete, na minha opinião, não reflete aquilo que nós merecíamos dentro do Campeonato Brasileiro. Vessa, quem foi o repórter que fez essa pergunta que deixou o Dorival nervoso? Eu perguntei pra ele se... eu. Eu perguntei pra ele se... Aí eu fiz o histórico, né? Eu lembrei de São Paulo e Flamengo, quando ele foi bem nas Copas, mas nos pontos corridos ele deu uma rateada. E se ele fazia alguma reflexão quanto a isso, ele, a comissão técnica dele, se há algum defeito que eles estão... Onde eles estão errando e tal. E aí ele abriu a resposta dizendo, vou refrescar a sua memória. E aí ele vem lá trazendo que no Flamengo ele pegou em 16º, entregou chegou a segundo. Na verdade, quando ele dá aquela rateada, acho que cai para sexto, termina em sexto, enfim, quinto ou sexto no Brasileiro. Não chega a disputar o título. E aí o São Paulo ele também não fala muito sobre o tema, só aí lembra das dificuldades, que ele abriu mão do Brasileiro no campeonato pelo Flamengo, porque ele tinha 2 títulos muito importantes que podiam serem conquistados, como ganhou a Libertadores invicto e tudo mais. O problema todo do Dorival é exatamente o brasileiro que ele faz pelo Corinthians. Se na Copa do Brasil ele tem 100% de aproveitamento, ele ganhou os 4 jogos, não tomou nenhum gol, tanto o Novo Horizontino quanto o Palmeiras. A Copa do Brasil dele é irrepreensível. Só vitória, nem empate nem derrota, só gol marcado, não tomou nem gol. O brasileiro, ele tá com... O Corinthians tem 30 e poucos % de aproveitamento. Com ele, ganhou uma dos últimos 11, não ganha 6. Então é uma campanha muito difícil, muito complicada. O time... É verdade o que ele está dizendo, o Corinthians não vem jogando mal os jogos, tirando... duas que eu considero bem aberrações. No Morumbi contra o São Paulo e em Caxias. Aquilo foram... Aquela postura, aquilo ali é uma aberração. Mas quando pegou o Cruzeiro, que era líder do campeonato naquela ocasião, aí dentro jogou bem, criou o Cássio, teve que fazer defesa, o zagueiro do Cruzeiro tirou em cima da linha, faz um bom jogo, por exemplo, contra o Grêmio no Sul. O Corinthians faz, contra o Red Bull, perdeu 3, 4 gols cara a cara,
toma o gol nos acréscimos. Eu entendo contra o Botafogo faz um baita segundo tempo, empate poderia ter virado. É verdade o que ele fala. O Corinthians contra o Bahia também controla o jogo, fica com a posse, cria mais chance. E aí também acontece o que um treinador não controla, que é o tal do erro individual. Então, no primeiro gol, uma linha mal feita, porque o lateral esquerdo não está esperando o passe lá na direita, está dormindo, dá a condição. E aí eu acho que o Hugo Souza também falha, que para mim, numa qualidade que ele tem, era defensável. O chute de longe do Uruguai, o ex-São Paulo, é longe. Eu acho que o Hugo Souza também colabora. E no segundo gol, olha lá, ó, eu acho uma bola defensável para a qualidade, pela envergadura, o tamanho que ele tem. Do Araújo me parece uma bola defensável. E no segundo gol, o Mateuzinho, além do André falhar também, o Mateuzinho resolve dar um carrinho completamente sem noção. Detalhe. Logo depois do empate. Logo depois eu vou te passar o número. Exatamente. 27 segundos depois do gol. O juiz dá a saída, 27 segundos, o Corinthians fala, tá lá, Bahia, é um pênaltizinho pra você bater. Aí chega uma hora que o treinador também não controla esse tipo de coisa. Com erros individuais tão grandes, você vai remar tudo de novo, estando atrás do placar. E aí bateu um pouco a limitação. Gosto muito do primeiro tempo. Os meninos que foram bem, tanto o Kaique, sobretudo o Guinegão, a derrota tira um pouquinho de cena a eles, o que não é justo, porque eles entraram ali numa fogueira, ser titular praticamente a primeira vez. O Guinegão já tinha sido, acho que no Ceará, mas em casa acho que era a primeira vez. E aí até o bom jogo que os meninos fizeram ficou até em segundo plano, porque é mais uma derrota, é uma derrota em casa, o Corinthians não está acostumado quanto a isso, a gente tem depois até uma tabela que a gente preparou, é a terceira derrota em casa, isso não é o normal para o Corinthians, se a gente olhar depois na tabela, só vem na pandemia, quando não tem a torcida na arquibancada. Só para se ter uma noção, o ano passado, o Corinthians tem 2 Corinthians, né? Aquele time ruim do primeiro turno, veio os reforços e melhora. Se você pegar o campeonato todo, incluindo o time ruim, que não tinha nem jogador pro banco, quase, o time teve uma derrota no ano lá, no Brasileiro, que foi pro campeão Botafogo. Passou outros 18 jogos sem perder, e aí, no caso, já tem 3 derrotas no Brasileiro. Fluminense, na qual ele mereceu perder, o Red Bull, que perde nos acréscimos, uma bola perdida, era no mínimo para empatar, perdendo 200 mil gols, e agora perdeu do Bahia também. Então, a situação do Dorival é de uma pressão. O problema é que não sabe nem quem é o presidente. Marcaram a eleição para segunda-feira, dia 25, a 2 dias da decisão do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O Corinthians vai trocar de presidente ou vai confirmar a manutenção do Osmar. Não se sabe nem quem são os candidatos ainda. Daqui a uma semana. Uma semana, exatamente. Dia 25, tá certo, tem que ser rápido mesmo, gente. Não dá pra ficar esperando. Esses são os números do Corinthians pós-Mundial de Clubes. Nenhuma vitória, 2 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 17%. É desesperador esse aproveitamento. É que a turma lá de baixo, Massa, tá colaborando, né? O Sport, o Vitória. Não, quando chegar lá na fase decisiva para cair ou não, os caras vão estar de volta. Memphis, Júlio Alberto, vão estar tudo de volta. E o Garro, tá devendo o Garro também, né? Ele tá numa fase... O Garro tá reclamando do joelho. O Garro né? não tá bem, ele disse que ele não vai suportar, pelo menos nessa fase do joelho, 3 jogos seguidos na semana. Então, até agora tava tudo bem. Só que temos um problema. Você pega o Vasco no final de semana, precisando ganhar ou pontuar. Vasco grandão depois de... Aí você tem a decisão quarta, Atlético Paranaense, e ao Palmeiras domingo. Ou seja, os três jogos na semana estão vindo aí. E os 3 valem muito. Então temos um problema. O que a comissão técnica vai fazer com o Garro? Eu vou dizer, como é sintético no meio de semana, eu não duvido, por mais que o primeiro jogo seja muito decisivo, que o Garro seja preservado por conta do sintético no meio de semana. Eu já estou avisando na outra, estou avisando 10 dias antes. Eu não duvido que isso possa acontecer. Rapaz. E aí, Arnaldo? Eu acho que não é boa, não. Não é mesmo. Nossa, pro Corinthians cair, gente, ele vai ter que fazer... Não, é muito difícil, eu também acho. Mas... É que assim, né, o aproveitamento do Corinthians, agora com 20 partidas, ele é preocupante mesmo. Quando você fala, eu vou colocar o número de derrotas dele em casa por temporada, mas pode falar. O Vessone citou, né? Ele não está matematicamente salvo se repetir a campanha do primeiro turno, então tem que se preocupar, sim. Essa é a turma toda
que comandou o Corinthians nos jogos em casa, né? Quando perdeu. E você vê que o 4 derrotas é pandemia sem a torcida com o seu ambiente no estádio, né? Então, 3 derrotas, faltando 9 jogos em casa, é muita coisa, né? Não é o normal do clube. Porque aí, agora entrando nesse ponto, né? Porque o time tá pontuando tão pouco no brasileiro. Eu acho que o Dorival pode até fazer mais ou menos, não o que fez no Flamengo, pode até fazer o que fez no São Paulo, fazer uma campanha medíocre no brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil. Pode. Inclusive eliminou o Palmeiras também, como técnico do São Paulo. Agora, ele não pode confundir, acho que esse discurso eu já ouvi algumas vezes, inclusive naquela campanha do São Paulo, que não estamos jogando pior que ninguém, ou estamos jogando pior que pouco, não importa. Então um time que tem volume de jogo, mesmo com desfalques, é uma virtude. Mas um time que toma toda vez gol no início das partidas, que cede o segundo gol logo após o gol. Pode ter sido por erro individual. Agora, o comandante tem que identificar quais vêm sendo os problemas recorrentes do Corinthians, sobretudo nos seus jogos em casa, para fazer ponto. Pouco importa o desempenho, cara. Vamos combinar. Pouco importa que tem volume de jogo com o Bahia. Quase todo mundo que joga contra o Bahia tem chance, porque o Bahia oferece chance, né? Contra o Cruzeiro, oferece chance. Tem jogo de igual. Agora, para o Corinthians precisa de ponto. É o que o Vessone está falando. Contra o Vasco e contra o Palmeiras vai precisar de ponto. E tem o Atlético Paranaense no meio dessa coisa. Está numa crise bem pior que a do Corinthians. O Corinthians deve passar, se nada de anormal ocorrer, do Atlético Paranaense. Mas no brasileiro ele vai ter que... Mas se ele rifar o Garro lá em Curitiba, ele pode vir com uma desvantagem muito grande, hein? É verdade, tem isso. Então. É um cobertor curto. Vamos Agora, lá. o elenco do Corinthians é melhor ou pior que o do São Paulo? Não, o time titular eu acho que é melhor, só que Não, também mas tá... e o banco do Corinthians, você Acho viu? melhor, tem mais gente. Então dá pra relativizar um pouco. Tem mais gente, tem um monte de moleque. Dá pra relativizar assim o Dorival, cara. Acho que o Dorival tem certa razão. Se eu não me engano, Quando dos ele fala. 16 que jogaram contra o Bahia, 8 moleques, eu Então. acho. Sim. É bastante. Vamos lá, vamos falar do Soldado e do Dorival Júnior. Os dois balançam no cargo, tá? Eu já venho falando isso pra vocês. Os números do Dorival são horríveis no Corinthians. Ele tem 37,5% de aproveitamento. Ele tem uma vitória em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Só que ele tá bem na Copa do Brasil. Entendeu? Eliminou o Palmeiras. Tá? Hoje, a situação dele já foi pior do Dorival. Mas hoje a diretoria tem mais insatisfação com o Fabinho Soldado do que com o Dorival Júnior. Até porque, gente, eu já falei pra vocês. Hoje, demitir o Dorival não vai resolver talvez o nosso problema e vai nos dar outro problema, que é o pagamento de uma multa. É o pagamento de uma multa. Tá? Aliás, parabéns lá ao CEO do Fortaleza, que ele falou um negócio que é verdade. Se o treinador de futebol recebe uma multa, recebe o dinheiro da multa rescisória e é empregado em outro clube, ele tá querendo levantar essa proposta pro futebol. O clube tinha que parar de pagar a multa. Tá corretíssimo, velho. Tá corretíssimo. Pô, eu lembro que a gente pobre, meu irmão, fui seguro-desemprego. Se você arrumar um trabalho, você perde o seguro-desemprego. Entendeu? Então lá o Marcelo Paz lá que tá com essa ideia, entendeu? Que tá com essa ideia, as coisas no futebol, meu irmão, tem que ser atualizadas e ajustadas. O futebol tá muito retrógrado, né, na sua administração, organização. Porque a gente fica pagando multa aí pra um monte de técnico, meu irmão. Beleza, manda o técnico embora, paga a multa. Ele arrumou outro emprego, aí ele já não precisa mais pagar a multa. Pô, velho, isso aí tinha que acontecer, meu irmão. Entendeu? O Corinthians hoje não ia estar pagando multa de ninguém, porque eles nunca ficam desempregados, ficam vivendo de multas. Pô, tem treinador que tá multimilionário só por causa de multa rescisória. E o Dorival não ia ficar desempregado. Então você fica mais livre, por exemplo, para mandar o cara embora. Chega e fala assim, vou mandar o Dorival embora agora. Aí você vai lá e parcela a multa dele. Você pagou a primeira parcela, daqui a um mês já o cara já tá trabalhando, você não precisa pagar as outras. Se a lei fosse assim. Entendeu? Agora, gente, do assunto que nos interessa aqui, eu tô jogando algo para vocês pra gente pensar, correto? Nessa questão da multa. Agora, não dá para mandar o Dorival embora e pagar 9 bilhões de reais para ele. A gente não tem o dinheiro. Entendeu? A gente não tem a grana. A gente não tem a grana. O Corinthians fez uma proposta para pagar 30% de entrada com o Santos Laguna e até agora nada. A gente está numa situação difícil. Então, hoje, o Fabinho Soldado, a situação dele, né, tá mais apertada do que a situação do próprio Dorival Júnior. Entendeu? Do próprio Dorival.
Porque, e vou falar um negócio aí, o maior culpado de tudo que está acontecendo no Corinthians hoje, de todos que estão lá dentro, é Fabinho Soldado. Não tem outro. Não é o Dorival, velho, é o Fabinho Soldado. Eric Puga, você quer? Não. Você quer zagueiro? Não. Você quer? Não. Você quer? Não. Ele só ouve o parceiro dele lá. Não vou. Ele tem um parceiro lá que ele trouxe do Flamengo, ele só ouve esse cara. Se não for ele, não tem outro que ele ouça. Cara, só que os dois estão errando muito. Entendeu? Então, assim, o Fabinho Soldado foi bom quando ele tinha um lunático por trás. Jogando dinheiro. Toma aqui, toma esse salário você. Coronado quer 2 milhões? Toma 2 milhões. Memphis quer 6? Toma 6. Carrilho, você quer quanto? Toma também. Entendeu? Você pagando dinheiro assim, até eu monto um time. E ele com dinheiro errou pra caramba. Errou demais. Errou muito. Entendeu? Não houve ninguém, uma soberba violenta. A Bíblia diz, a soberba precede a queda. Ele vai cair. A soberba precede a queda. Ele vai cair. Tá? Não tem jeito. Né? Não tem como. Entendeu? Porque o João Paulo tá falando aqui, o Rosalino bom é o Rubão. Não é bom, não é bom. Entendeu? Quem foi bom nos últimos anos? O Alessandro não foi bem. O Rubão não foi bem. O Fabinho não tá bem. Tá? É isso, ó. Não fechou com o Quinteiro, não quis o Carlos Vinícius, lateral direito argentino, não quer ninguém. E outra, hoje, os empresários têm uma dificuldade para colocar jogador no Corinthians que é incrível. Entendeu? É incrível. Agora, o André Curi, que vive aí, né, não sei o que, processo clube, um monte de coisa, esse aí consegue tudo. Põe o Charles, um perna de pau no time, consegue uma renovação com o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto tinha um contrato longo, já ganhava 2 milhões e 200, conseguiu uma renovação. Então, assim, o André Curi é a cura, né? Ele tem entrada. Agora, qualquer outro empresário que vai lá oferecer um jogador não tem chance no Corinthians. Não tem chance. Tem empresário que tem que pedir a bênção para outro empresário para tentar oferecer um jogador pro Corinthians. Porque não atendem os caras. Eu conheço 2, eu tenho um print aqui. Samir, eu ofereci pro Fabinho, não me respondeu. Aí eu ofereci pro Dorival, ele falou pra procurar o Fabinho. Eu tenho aqui vários prints. Eu não sou irresponsável quando eu falo uma coisa. Entendeu? É isso. Então, gente, hoje ele balança e demorou pra balançar, hein? Essa é que é a verdade, né? Essa é que é a verdade. E ele se sobressai lá no clube porque a maioria não entende de bola. A maioria. Porque se ele pegar alguém que entende de bola, fala, Fabinho, você acha que a gente não precisa de um ponta? Todo esse tempo? Pega esse menino Pulga aí, se der errado, fazer o quê? 5 milhões. A gente pagou isso num lateral, num zagueiro, Fabinho. Fabinho, esse lateral aí do Vélez, ele é jovem, da Seleção Olímpica Argentina. Se der errado, o investidor tá colocando mesmo no clube, não vamos gastar nada. Pega, Fabinho. Fabinho, esse zagueiro aí jogou na Lazio. Quanto tempo? Futebol italiano, tem ainda 27 anos. Pega, Fabinho. Não quer ninguém. Fabinho, deixa eu te contar um negócio. Ele jogou no Flamengo. Tu tá brincando? No Mengo? No Mengo? Ah, ó, jogou no Mengo. Vamos falar com ele. Jogou no Mengo. Gabriel Ramos, se liga que eu vou tomar outro lugar, hein? Ah, jogou no Mengo. Jogou. Então, se jogou no Mengo, a gente tem que pensar agora. Pode ser um bom jogador. Entendeu? Jogou no Mengo. Jogou? Então eu quero. Jogou no Mengo, eu quero. Vem com nós. Vem comigo. Vem com o Vitinho. Vem com nós. Vem com o Hugo. Vem com o Gugu. Vem com o Mateuzinho. Vem com nós. É nós. Entendeu? É isso, velho. Então é isso, Efel.
Um cortezinho aí com o pessoal do G4, finalizando com o Samir. Caramba, Fabinho Soldado. É uma coincidência, né? Quando é jogador do Flamengo, ele contrata na hora. A última, o Vitinho, né? Passou pro Flamengo. Cara, esse Luiz Felipe, cara da Lazio, cara, era um excelente zagueiro, mano. Ele tava em fim de contrato lá, o Fabinho não quis. Eu acho que ele tá no mundo árabe, não sei, se eu não me engano. Daqueles lados lá, cara, mas, pô, vários jogadores. O Eric Pulgar, né? Do Ceará. Na época do Ceará, foi oferecido pro Corinthians 5 milhões de dólares, 4 milhões, ele não quis. O moleque tá arrebentando no Bahia. Cara, inacreditável, né, cara? Aí a gente tem que aturar uns jogadores aí, cabeça de bagre, Thales Magno. Porra, é inacreditável. André Ramalho na zaga, Kaká, Félix Torres. Complicado, cara. Vai ser uma semana agora livre aí pra treinamento. Vamos ver se vamos ter alguma melhora. Vamos pegar o Vasco agora empolgadaço com essa goleada aí em cima do Santos. Se não me engano, o Vasco joga agora no meio de semana pra recompor algum jogo. Se perder, não vai ter tanto aquele ímpeto pro final de semana, né? Mas é fora de casa. Meu amigo, tá complicado ser corintiano, cara. Tá complicado, mas eu creio que a gente vai sair dessa aí. Vamos ver se, cara, o Yuri Alberto, eu acho que ele volta antes desses 3 meses aí, cara. Todas as lesões que deram prazo longo pra ele, ele voltou antes. Fratura na costela ano passado. Esse ano também aquela fratura ali que ele teve próximo ao lombar, voltou rápido. Então eu creio, cara, vou dar 1 mês e meio, ele já tá voltando a treinar, com 2 ele já volta. Inacreditável, mano. Agora que esse transfer ban e contratar a gente pode. Tem que esperar, vamos ver. O Santos Laguna não responde. Uns falam que não aceitou a proposta do Corinthians, outros falam que realmente não respondeu. A gente vai ficar sabendo agora nas próximas informações ao longo do dia aí para passar para vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, informação. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!